eternamente justo e reto e amável. Em outras palavras, Deus é infinitamente bom. E porque Ele é bom, Ele sempre fará o que é justo, o que é reto e o que é amável para conosco. Esse é o Deus que está aqui. Esse é o Deus que tem chegado até nós em Jesus Cristo. Quão grande é o nosso Deus. Por isso o Senhor diz, arrependei-vos. Arrependei-vos. Pensai de Deus da maneira certa. Veja o que diz Isaías. Gostaria de ir aí para Isaías, mais um pouco. Isaías, capítulo 40, acerca de Deus. Veja o que diz Isaías aqui, no capítulo 40, versículo 12. Nós precisamos ler essas passagens, meditar profundamente nelas. Ver quão grande é o Deus que nos ama, que chega até nós no Evangelho. Então veja, quem mediu as águas com a concha da sua mão e juntou os céus com a sua palma? Veja, todos os céus cabem na palma de Deus. E juntou a terça parte do povo da terra e pesou os montes com balança e com pesos de zuteiro. Quem esquadrinhou no Espírito do Senhor ou lhe aconselhou, instruindo-lhe? Com quem se aconselhou? Quem lhe instruiu ou lhe ensinou o caminho da justiça? E lhe ensinou conhecimento e mostrou a vereda da prudência? Eis que as nações, essas nações que parecem tão grandes, tão tumultuosas, parecem às vezes terríveis. Mas olha o que diz: todas as nações são como nada diante dele. E em sua comparação serão estimadas como ninharia e vacuidade. Os grandes impérios da história humana, para eles, são nada. Os grandes governantes da história humana, o que são para Deus? Nada. E menos do que nada. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que chega até nós no Evangelho. Menos do que nada. Então ele diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou a que imagem comparareis com ele? Ele fala da idolatria, não? Veja o versículo 21. Não sabeis, não ouvis, nunca vos foi dito desde o princípio, não haveis aprendido como se fundou a terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Não uma imagem muito boa de nós, né? Mas para Deus nós somos como gafanhotos, pequenos, bichinhos. Então diz, ele estende os seus como uma cortina, desdobra-os como uma tenda feita para morar. Ele, veja, converte em nada os poderosos e reduz a nada os que governam a terra. Às vezes, irmãos, nós estamos tão aflitos pela política, pelos vai-vens, porque se aquele, se esse outro, se esse vai governar, será esse quem vai nos salvar? Irmãos amados, tem um só que salva, é o nosso Deus. E é isso que está falando aqui. Apenas um salvo. Os governantes da terra para eles são nada. E se ele quer, ele faz nada de um governante de um momento para outro. Deus não está assustado, Deus não está aflito pela política do mundo. Deus tem total controle desse mundo e dos governantes desse mundo. Nós temos que confiar nele, olhar para ele. Aqui está falando a palavra de Deus. Você ouvindo o Rodrigo falar isso, se você parar essa correria, que poucos param, né? Eu percebo que as pessoas que sabem que vai ter a live, elas não têm tempo de ouvir, elas não têm tempo de fazer uma pergunta sobre Deus, elas já têm tudo pré-definido, elas conhecem tudo, elas sabem tudo. Portanto, elas estão limitadas a esse mundo. Porque quando você nasce de novo, você descobre que nada sabe. E que qualquer coisa tem que ser dirigida pelo Pai Celestial. É exatamente o contrário. Eu vejo as pessoas falarem assim, eu isso, eu aquilo outro,
Só de pôr o eu já percebo o egocentrismo. Só por o eu percebo hedonismo. Só quando eu percebo que elas são carnais, que elas estão raciocinando na base natural, muitas vezes motivada por poder, dinheiro, dotes, valores, vantagens. O cristão verdadeiro não é levado por essas coisas. O cristão verdadeiro quer transformar a mente, transformar a mente, transformar a mente. O cristão verdadeiro, ele tem fome de Cristo. Ele tem fome de transformar a mente na mente de Cristo. Porque atrás da mente transformada vem o caráter, vem a conduta. E só transformando a mente, o caráter, a conduta, quem sabe as pessoas que nos relacionam com o Filho de Deus, que tem essa maturidade, possam perceber uma coisa diferente e buscar em Deus a mesma coisa, que é Cristo. Mas não é fácil. Eu vou falar, acho que a vida toda, por essa crise que eu ainda estou passando, de ter tonturas. Eu nunca tive tontura. Nunca tive tontura. Alguns exames que eu fiz estão dando tudo resultados normais para minha idade. Se me levarem a fazer os exames, eu faço os demais. Se eu não faço mais nenhum exame. Por quê? Porque eu não acredito no mundo. Eu acredito em Deus. Se eu ter que ter um AVC agora, eu tenho. Ele sabe que eu tenho que fazer. Ele sabe o que vai acontecer comigo. Eu não vou antecipar nem retardar absolutamente nada. Agora, quem está com a cabeça no mundo faz muita conta partindo do cérebro e não dá conta do coração. Essa é a minha tristeza. As pessoas querem ser disciplinadas, elas querem deixar meticulosamente tudo correto, querem documentar, mas puseram o carro diante dos bois. E o boi, no caso, é o Espírito Santo. Ele que vai dizer o caminho, ele que vai na frente, porque é ele que guia. Portanto, nós temos que ser dirigidos pelo coração e não pela razão. Nós temos que colocar a documentação depois do coração. Então, as pessoas às vezes não percebem, ou muitas vezes nós não percebemos a dádiva de Deus. A dádiva de Deus para a gente ter um filho que não estávamos esperando, ou até um acidente que ninguém quer ter, uma perda que ninguém quer ter. Mas se Deus nos propôs aquela vivência, é porque Ele tem um objetivo por amor para nós, inclusive para aquele que foi acidentado. O problema aqui, para saber exatamente o que Deus quer nos dar de informação, há necessidade de um novo nascimento e transformação da mente. Senão não há maturidade espiritual, não há vida espiritual, não há compreensão pelos desígnios, pela orientação do Espírito Santo. E vamos ter o Espírito Santo habitando no coração, deixando ele reger a nossa vida. Então diz, apenas foram plantados, apenas foram semeados, apenas seu caule tem feito raiz na terra. Quando sopra neles, Deus, e se seca. O redemoinho leva-os como uma folerada. A quem, pois, fareis-me, far-me-eis semelhante, ou me comparareis, disse o santo. A quem?
Levantai-vos os olhos e veja quem criou estas coisas. Olhem para o céu.